Um trouxa caminha pelas planícies verdes em algum ponto das terras altas da Escócia. À sua frente, perto de um morro bem íngreme, um imponente castelo está bem ali. Mas tudo que ele vê são ruínas e placas alertando sobre o perigo da área. E aí, obviamente sem querer correr nenhum risco, ele se afasta do local sem fazer a menor ideia de que ali vários jovens aprendem magia e bruxaria. Ele não saberia, afinal tudo foi preparado para que não soubesse mesmo. Mas as ruínas que ele tinha visto eram na verdade a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. A Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts foi fundada em algum momento do século X, provavelmente por volta de 990 d.C., pelos 4 maiores bruxos e bruxas que existiam na época: Godrico Grifinória, Rowena Corvinal, Helga Lufa-Lufa e Salazar Sonserina. Eles eram bruxos extremamente talentosos que tinham o anseio por compartilhar seus conhecimentos em magia com jovens que tivessem o desejo de aprender. Então os 4 se uniram com o objetivo de fazer a melhor escola de magia e bruxaria do mundo. A construção do castelo de Hogwarts não foi uma tarefa fácil. Infelizmente, o século X foi uma época bem perigosa para a comunidade bruxa. Em anos anteriores à construção do castelo, aproximadamente 100 d.C., trouxas e bruxos até viviam em harmonia, inclusive com muitos religiosos e líderes políticos da época tendo bruxos como parte importante dos seus governos, usando magia para conseguir seus objetivos. Mas ao longo dos próximos 1000 anos, esse relacionamento entre trouxas e bruxos foi se deteriorando e os trouxas começaram a sentir medo e inveja dos bruxos por causa das suas habilidades especiais. Portanto, quando a gente chega no século X, que foi a época da criação de Hogwarts, o cenário que a gente tem é de um momento muito infeliz para quem praticava magia. Era uma época de muita perseguição e violência contra os bruxos. Com toda essa perseguição, os 4 fundadores decidiram então construir uma escola num lugar que ficasse bem longe do preconceito e dos perigos que os povos não mágicos traziam para os bruxos. Foi decidido que Hogwarts seria construída em algum lugar das terras altas da Escócia. E uma série de feitiços e encantamentos de ocultamento muito poderosos foram postos no castelo, tornando impossível a invasão de trouxas. Imaginem só, um castelo enorme, lindo, todo imponente e repleto de magia, da mais profunda masmorra até a mais alta torre. Certamente uma estrutura como essa atrairia a atenção de muita gente não mágica, fazendo com que o mundo bruxo fosse exposto facilmente. E aí haja feitiço de memória para apagar as lembranças dos vários trouxas que veriam o castelo de Hogwarts. Portanto, esses complexos feitiços e encantamentos foram e são até hoje muito importantes. Se uma pessoa não mágica se aproximasse dos terrenos de Hogwarts, ao invés de ver um imponente castelo cheio de torres e torrinhas, essa pessoa veria apenas ruínas e placas alertando sobre o perigo do local. Pouco se sabe sobre o design e a construção do castelo de Hogwarts. O que se sabe é que o castelo teve um arquiteto, um bruxo que viveu durante a Idade Média e planejou, projetou e supervisionou a construção das estruturas e edifícios do castelo junto com Rowena Corvinal, uma das fundadoras. Rowena participou ativamente do projeto que teve sua planta modificada muitas e muitas vezes. No hall de entrada do castelo tem uma estátua de ouro do arquiteto de Hogwarts, na qual ele é mostrado entre os 4 mascotes das casas, segurando um modelo do castelo de Hogwarts em uma mão e gráficos e um esquadro na outra mão. No antigo jogo de videogame, isso é bem legal, no antigo jogo de videogame Harry Potter e a Câmara Secreta, essa estátua ela guardava uma passagem escondida para a torre secreta dos fundadores. Olha só que legal. De acordo com uma teoria muito popular entre os bruxos, Hogwarts recebeu esse nome graças a Rowena Corvinal, que teria inventado ele depois de sonhar com um porco verrugoso que levou ela a um penhasco perto de um lago. Não se sabe, no entanto, se isso realmente é verdade. Só que é muito interessante analisar o seguinte: o nome Hogwarts vem da união das palavras da língua inglesa hog e wardy. Hog em inglês significa porco.
Warty é um adjetivo utilizado para se referir a algo verrugoso ou com verrugas. Então, Hogwarty seria um porco verrugoso, um porco com verrugas, ou seja, o mesmo tipo de animal que Rowena Corvinal teria visto em seu sonho. Imagino que isso também explica o porquê de Hogwarts ter 2 javalis alados de pedra nos portões de entrada. Depois que a construção de Hogwarts foi concluída, cada um dos fundadores criou sua própria casa e incluiu nela um pouco da sua personalidade e habilidades que desejava passar para os seus alunos. Cada um deles decidiu quais tipos de alunos eles receberiam em sua casa. Godrico Grifinória queria que sua casa tivesse alunos que fossem corajosos, cavalheiros e altruístas. Rowena Corvinal disse que ensinaria aqueles de grande inteligência e sagacidade. Salazar Sonserina pregava que os alunos de sua casa deveriam ser astutos, ardilosos e ambiciosos, enquanto Helga Lufa-Lufa via a lealdade e o jogo limpo como qualidades importantíssimas para aqueles que seriam alunos dela. Só que Helga se propôs a ensinar todos os alunos que tinham o desejo de aprender. A história registra que os 4 fundadores eram muito amigos e na maioria do tempo viviam em completa harmonia. Mas aí as coisas começam a mudar a partir do momento que um dos fundadores demonstra ter uma ideologia muito diferente dos outros 3. Salazar Sonserina não confiava em bruxos nascidos trouxas e acreditava que apenas alunos de puro sangue deveriam ter permissão para frequentar Hogwarts. Os outros fundadores discordavam veementemente de Salazar, especialmente Godrico Grifinória, que era até então o melhor amigo de Sonserina. A discussão entre esses 2 fundadores atingiu proporções tão grandes que relatos sugerem que os dois chegaram a duelar um contra o outro. Após o ocorrido, Salazar Sonserina deixou a escola de Hogwarts para sempre. Mas Sonserina não deixou Hogwarts sem antes manifestar seu rancor e ódio por bruxos nascidos trouxa. Antes de deixar a escola, ele construiu a Câmara Secreta. A história da magia conta que a Câmara Escondida foi mantida em segredo dos outros fundadores e foi selada até que o verdadeiro herdeiro de Sonserina chegasse à escola, um aluno que seria capaz de abrir a Câmara e libertar e controlar o monstro que nela habitava. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, descobrimos que Tom Riddle, que depois veio a ser conhecido como Voldemort, era o herdeiro de Sonserina, e que o monstro que habitava a Câmara era um basilisco, uma enorme cobra que tinha a missão de matar os alunos nascidos trouxas que estudavam em Hogwarts. Isto nos dá uma ideia clara do tipo de bruxo que era Salazar Sonserina. Infelizmente, a história de Hogwarts não contém apenas acontecimentos felizes. A saída de Salazar Sonserina da escola, culminando com a construção da Câmara Secreta, é apenas um dos muitos exemplos disso. Um outro exemplo disso é a história de Rowena Corvinal. Conhecida por ser a maior bruxa de sua época, Corvinal foi uma figura famosa por sua inteligência, sabedoria e sagacidade. E isso foi antes mesmo dela usar seu diadema encantado, que supostamente aumentava a sabedoria de quem usava ele. Porém, Rowena tinha uma filha, Helena, que aparentemente sentia muita inveja da sua própria mãe, por causa de todo o sucesso e dos dons e talentos que ela possuía. Uma das muitas lições que a saga de Harry Potter nos ensina é que a inveja é um veneno perigoso e infecta até mesmo as pessoas mais próximas de nós. E foi exatamente assim com Helena. Contaminada pela inveja da sabedoria e do poder da sua própria mãe, Helena decidiu roubar o diadema de Corvinal, acreditando que isso poderia torná-la mais sábia e mais poderosa do que sua própria mãe. Após roubar o diadema, ela fugiu para longe de Hogwarts. A traição foi um golpe duro para Rowena, que sofreu muito por causa disso. A vergonha era tanta que ela escondeu de todos, incluindo seus colegas fundadores, que o diadema havia sido roubado por sua filha. Já em seu leito de morte, Rowena Corvinal enviou um jovem para encontrar Helena, para que ela pudesse ver sua filha pela última vez. O jovem que ela escolheu há muito tempo era apaixonado por Helena. Ele conseguiu encontrar a moça em uma floresta na Albânia, mas acabou matando a jovem quando ela o rejeitou e se recusou a voltar com ele. O verdadeiro nome desse rapaz é desconhecido, mas certamente vocês o conhecem pelo apelido que ele recebeu depois de sua morte. Uma figura horrorosa, de olhos vidrados e uma cara muito magra.
que usava vestes envolvidas por correntes e cobertas de sangue prateado. O jovem que matou Helena era o Barão Sangrento, o fantasma da casa Sonserina. Já Helena era a Dama Cinzenta, o fantasma da casa Corvinal. Rowena Corvinal morreu logo depois da morte de sua filha. Diz a lenda que a causa de sua morte foi um coração partido. Um fim realmente muito triste para uma das bruxas mais brilhantes que o mundo mágico já viu. Por outro lado, os outros fundadores conseguiram seguir suas vidas sem tragédias e com importantes contribuições para a escola. Helga Lufa-Lufa tinha o dom de realizar feitiços gastronômicos, inclusive criando várias das receitas que são feitas até hoje para os banquetes de Hogwarts. Sugere-se também que foi Helga Lufa-Lufa que empregou os elfos domésticos que eram responsáveis por trabalhar nas cozinhas da escola, dando a eles um lugar onde seriam tratados com justiça, bondade e dignidade, onde não sofreriam com abusos e maus tratos que eram bem comuns entre os bruxos, né? Já Godrico Grifinória, o fundador da minha casa, era conhecido por favorecer as virtudes da coragem e do heroísmo em seus alunos. O bruxo foi descrito pela própria J.K. Rowling como o melhor duelista do seu tempo. E em ambos os estilos, tá? Com varinha e com espada. Inclusive, Grifinória era dono de uma espada encantada lendária, que foi feita pelos duendes, que eram os metalúrgicos mais habilidosos do mundo mágico. A espada foi feita de prata pura e incrustada com rubis, a pedra preciosa que representa a Grifinória nas ampulhetas que contam os pontos das casas em Hogwarts. O nome de Godrico Grifinória, o inglês Godric Gryffindor, foi gravado na lâmina da espada. A espada foi feita de acordo com as especificações de Grifinória por Ragnuk, o primeiro, o melhor dos ourives entre os duendes e, portanto, o rei deles. Na cultura duende, o governante não era aquele que trabalhava menos, mas aquele que trabalhava com mais habilidade do que os outros. Quando terminou a espada, Ragnuk a cobiçou tanto que fingiu que Grifinória tinha roubado ela dele, vê só. E aí ele enviou servos para tentar roubá-la de volta. Grifinória se defendeu com sua varinha, mas não matou os lacaios de Ragnuk. Em vez disso, ele os enviou de volta até o rei e disse para eles que se Ragnuk não deixasse ele em paz, ele iria usar a própria espada contra eles. Ragnuk levou a mensagem de Grifinória a sério e deixou que ele permanecesse com a espada, que de fato, vamos combinar, era a propriedade legítima dele, né? Mas Ragnuk ficou ressentido até morrer. E foi assim que surgiu a falsa lenda de que Grifinória teria roubado a espada dele dos duendes. Uma das contribuições mais notáveis que Godrico Grifinória deixou para a escola foi o seguinte: quando os fundadores ficaram mais velhos, eles se depararam com um problema. Como eles iriam garantir que os alunos fossem selecionados para a casa correta depois que eles partissem? Até aquele ponto, essa decisão era tomada por eles e somente por eles. A solução foi o chapéu de Godrico. Os fundadores decidiram que o melhor jeito de resolver a situação era Godrico ceder o chapéu para que eles pudessem encantá-lo para classificar os alunos mesmo muitos anos depois de suas mortes. E assim nasceu o chapéu seletor. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Ravenclaw! Gryffindor! Slytherin! Hufflepuff! Brave at heart! Daring! Better be Gryffindor! Dos 4 fundadores, Godrico é o único que mantém o seu legado vivo através dos seus artefatos pessoais. Através do chapéu seletor e da espada de Grifinória, que Rony Weasley e Neville Longbottom usaram para destruir Horcruxes, inclusive. Infelizmente, a taça de Lufa-Lufa, o diadema de Corvinal e o medalhão de Sonserina foram usados por Voldemort e se tornaram Horcruxes dele. Essas relíquias acabaram sendo destruídas por Harry e seus amigos, e embora isso tenha sido extremamente necessário, isso foi também um desperdício enorme do patrimônio histórico bruxo. Agora olha só que coisa interessante, Voldemort era herdeiro de Sonserina, e foi justamente a espada de Grifinória que destruiu 2 de suas Horcruxes, ou seja, mais uma vez Grifinória
vencendo um duelo contra Sonserina. Por fim, o Castelo de Hogwarts tem uma longa história de magia antiga, inclusive o próprio alvo Dumbledore admitiu que nem mesmo ele sabia todos os seus segredos. Muitas coisas ligadas ao castelo permanecem um verdadeiro mistério. Por exemplo, foram os fundadores que implementaram os feitiços anti-aparatação e desaparatação na escola? Qual é a origem da Sala Precisa? Quem foi que criou ela? De onde que ela veio? Por que eles construíram uma escola justamente perto de uma floresta escura e perigosa, como a Floresta Proibida? Um dia, quem sabe, nós teremos as respostas para essas perguntas. E aí, vocês já conheciam todos esses detalhes sobre a origem de Hogwarts e sobre os fundadores da escola? Comentem aqui uma coisa que vocês já sabiam e uma coisa que vocês ainda não sabiam sobre o Castelo de Hogwarts e sobre os fundadores. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui do canal. Inclusive, galera, seria top se vocês fizessem isso no celular de vocês, porque aí, quando eu postar um vídeo, vocês vão receber um aviso na barra de notificação do aparelho de vocês. Ah, aproveita e me segue também nas minhas outras redes sociais, o meu arroba é WizardingBruno. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, basta você clicar nesse botão e pronto, você já se torna um inscrito aqui do Wizarding Bruno. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fui!